internauta que nos acompanha no nosso canal Depois da Vírgula. Primeiramente, feliz 2020, embora já estejamos na metade do mês, na metade final do mês de fevereiro. Estamos agora no nosso 11º programa e hoje, obviamente, vamos contextualizar algumas informações, fazer uma resenha do que foi 2019, da economia brasileira e o que a gente pode esperar para 2020. Antes de nós começarmos a falar, queria agradecer as inúmeras inscrições dos internautas em nosso canal, né? Fizemos enorme progresso do final do ano para cá em relação ao número de assinantes do nosso programa e queremos continuar recebendo os senhores internautas interessados nos nossos temas, né? Basta acompanhar no finalzinho do nosso programa, vai ter lá um créditozinho lá em relação ao YouTube, www.youtube.com/c/programa depois da vírgula, tudo junto, você vai chegar no nosso programa e vai poder fazer a sua inscrição, uma inscrição gratuita, sem nenhum problema, e receber esses conteúdos que os senhores estão acompanhando agora. Bom, eu acho que antes de mais nada a gente devia falar um pouquinho sobre o que aconteceu no ano de 2019. Então, o ano de 2019 foi um ano que, se nós fizéssemos um balanço, foi um ano que eu diria positivo, mas um pouco abaixo da expectativa econômica, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o modelo, né, com o ciclo econômico que essa crise produziu, né? A gente vai falar já disso aí. No ano de 2019, podemos começar pelo progresso, a aprovação do pacote previdenciário, ou seja, da reforma previdenciária, uma coisa interessante, muito, muito importante, bem abaixo daquele primeiro modelo, daquele primeiro número superior a 1.200 bilhões de reais, mas acabou ficando por volta de 790, 800 milhões. Bom, aí acho que os números falam por si só e acho que as circunstâncias foram largamente discutidas, né? Tivemos grandes problemas aí com a questão das aposentadorias especiais, em regime especial, né? A questão militar é uma questão que pesou bastante nisso aí, né? A previdência comum, a previdência social, aquela coletiva, a da base da pirâmide, essa, mais uma vez, não causou nenhum problema. Quem sempre causa problema são os regimes especiais, e aí talvez podemos atribuir, sem medo de errar, que parte desse decréscimo de expectativa vem, obviamente, do governo ter superado isso. Embora isso seja um fato, podemos contar como um ponto positivo a favor do governo, a favor do atual governo, essa evolução. Tivemos também, ao longo do ano de 2019, taxas de desemprego que não cediam, e apesar de elas estarem na casa de 12%, a notícia boa é que no último dado, há 2 semanas atrás, tivemos a consolidação da taxa de desemprego para 2019, que ficou na casa dos 11%. Estamos falando aí de um número de desempregados ou de trabalhadores que não estão conseguindo aplicar sua mão de obra, na ordem de 11,6 milhões de brasileiros. É um número muito alto, evidentemente, mas eu volto a repetir, isso tem muito a ver com o problema do ciclo econômico, né? Todo ciclo econômico que provoca e que tem dentro de sua natureza uma crise, ele tem um desenho, né? A gente costuma dizer que os ciclos econômicos normalmente representam 4 letras. A letra U, a letra V, a letra W e a letra L. Afinal, em qual o Brasil estaria basicamente atrelado? A letra U, como vocês podem mentalmente fazer esse desenho, é uma queda significativa com um final quase que em recuperação suave e uma nova recuperação no mesmo patamar. Depois nós temos a V. A V é uma queda aguda, né? A gente chama de deep hard, né? Uma expressão inglesa, quer dizer, fundo pesado, né? Uma queda muito bruta, com retorno na mesma magnitude. Então a gente chama de ciclo V. E nós temos o ciclo W, que é o famoso double dip, ou seja, duplo fundo, né? Nós temos uma queda forte, bate uma recuperação que não se completa na mesma magnitude, volta a ter uma nova queda e volta, aí sim, ter uma recuperação ao longo do período.
E, por último, e não menos importante, né, nós temos o ciclo econômico L. E esse, de forma basicamente inequívoca aqui no Brasil, é o que nos representa nos últimos 3 anos. Uma queda bruta, como acontece no desenho do ciclo econômico V, no modelo U e no modelo W, só que ele não tem força para subir e aonde ele bate, ele permanece formando um desenho da letra L e ele fica estagnado na parte baixa da economia. A gente pode falar isso porque as últimas projeções econômicas têm sido não muito positivas. O ano passado, inicialmente, pensava-se em crescer 2%, nós não crescemos 2%. No ano anterior, se pensava em crescer algo em torno de um pouco abaixo de 1%, nós não crescemos isso. E esse ano voltamos a falar em 2,30%, ou até 2,5%. A gente entende que, de novo, estamos fortemente ameaçados de cumprir essa meta. Os números e as situações são bastante claras e começa, obviamente, pela própria estrutura do nosso mercado de produção, né? Os fatores de produção não se recuperaram, né? Os 3 fatores de produção, né? Terra, trabalho e capital, ou seja, terra, equipamentos e capital, não. Houve um desemprego severo dos fatores de produção, mudança significativa em setores como construção civil, mineração, principalmente recentemente pela mineração, com o acidente de Brumadinho, depois teve também o incidente de Mariana 2 a 3 anos atrás. Então, o setor de mineração, o setor de construção civil é um setor que mudou a sua oferta, mudou radicalmente a sua oferta. E isso impactou, obviamente, na capacidade de produzir um produto interno bruto, né? Então, esse é um dos problemas que a gente está enfrentando. Voltando ao assunto de trabalho, nós podemos dizer, e esse é um número que nos interessa, e aí, quando nós dizemos, puxa vida, houve uma queda de 0,8%, né? O último dado antes desse final, desse consolidado de 11%, era 11,8%. E em menos de 90 dias, nós apresentamos 0,8% de melhora. Num cenário mais convencional, a gente poderia dizer que isso é um número importante. Mas nós temos que colocar uma vírgula, né? Aliás, tudo aqui no Brasil tem que ter uma vírgula para explicar. Por isso que o Brasil, de forma bastante descontraída, é tratado como um país como uma jabuticaba. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Então, o Brasil, a gente colocando isso como uma vírgula, nós podemos dizer o seguinte, ok, nós tivemos um fechamento bastante, com uma melhora boa, uma melhora relativa em relação ao último dado de 11,8%, vírgula, muito embora estamos piorando avassaladoramente, de forma dramática, a precarização do trabalho, né? 41% desse número está na informalidade, né? Essa precarização, essa uberização, ela tem sido violenta, tem sido assustadoramente crescente aqui no Brasil, e isso se dá por conta da oferta dos fatores de produção. Nós estamos com os fatores de produção bastante desequilibrados, principalmente quando a gente fala em equipamento e capital. E aí a gente pode avançar um pouquinho mais, até para a gente fechar o nosso programa de hoje, para falar um pouquinho da taxa de juros, que também é uma outra boa notícia, mas merece uma vírgula. Ela merece uma vírgula para a gente entender um pouquinho aonde vai aparecer isso, onde vai aparecer essa vírgula. Então, a precarização do trabalho, a gente chama de uberização, ela é uma característica de um país em que a sua classe média está achatada. Nós não temos, basicamente, uma classe média poderosa, até porque a nossa renda nacional é muito baixa. Lembramos que a renda nacional é formada por juros, por aluguéis, por salários e por lucros de empresas. A soma desses 4 itens vai dar a nossa renda nacional. A renda nacional local é muito baixa. Nós dependemos de linhas estrangeiras, de investimento direto e externo. Isso complica sobremaneira a nossa recuperação por conta própria. Embora o governo tenha feito alguns cortes pontuais, alguns ajustes pontuais, que estão dando uma sobrevida aí no caixa do governo, no caixa do Estado. Voltando a essa questão da recuperação, então uma recuperação baseada nesse ciclo em L. Esse ciclo em L ele responde por si só. Basta você ver que os fatores de produção estão severamente afetados e por conta desse desmanche dessa estrutura, nós não voltaremos seguramente, se não houver uma mudança dos fatores de produção, nós não voltaremos
a uma taxa na casa aí dos 7,5%, 7%, talvez até num pleno emprego absurdo 6,8%. Nós não voltaremos isso porque as condições de trabalho, as condições de produção de renda aqui são absolutamente diferentes da que nós convivíamos antes de 2009. Uma coisa importante, isso é bom lembrar, ainda que tenha uma série de colegas economistas que comentam e continuam defendendo ardorosamente que vamos fazer o bolo crescer, vamos fazer a renda nacional crescer para dividir mais. A gente não vai fazer isso porque no Brasil, de novo, uma vírgula aí, o Brasil é um país diferente, é um país que nós não temos uma classe econômica poderosa, temos muito problema de inclusão social. O Estado, embora ele se represente recentemente como um Estado liberal, de liberal ele não tem nada, até porque o Brasil não tem condição. Um Estado, para ser um Estado liberal, precisa ter autonomia educacional, autonomia de saúde. Nós não temos um plano de saúde, nós não temos um atendimento de saúde de classe mundial, nós não temos educação de classe mundial, ok? Nós não temos distribuição de renda de classe mundial, nós temos uma dificuldade imensa nesse campo. Então, portanto, a nossa ponte para chegar do outro lado no liberalismo ainda vai precisar de muita interferência do Estado, se nós quisermos fazer uma transição suave. Se nós não fizermos isso, não vai acontecer. Então, acho que isso dá uma dimensão do desafio para 2020. Então, quando nós falamos em 2,20, 2,30, vamos tomar cuidado com isso. No campo político, para a gente ser um pouco mais rápido e no final usarmos o tema, a resenha juros, que é, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia, mas tem que ter uma vírgula também, no campo político continuamos muito confusos, temos vários desencontros, tanto nas pastas, quanto propriamente na questão da embaixada, nas questões das relações exteriores, estamos com os posicionamentos muito complicados, principalmente quando a gente fala de meio ambiente. Eu acho que o Estado brasileiro ainda está criando uma enorme confusão, embora Paulo Guedes tenha ido lá para Davos fazer às vezes do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi muito, mas muito pressionado por conta desse posicionamento do Estado, né? E finalmente vamos falar dos juros. Os juros é uma boa notícia, né? Na esteira da queda de juros básicos nos últimos anos, o custo da dívida brasileira terminou 2019 no menor nível da história, né? Acho que é importante a gente saber disso, né? Os dados do Banco Central mostrou implicitamente que a nossa dívida bruta ela foi a menor dos últimos 12 meses. Aí não tem nenhuma mágica. Nós saímos de uma taxa média de 8,3 para 7,8. Só que essa diferença de 0,5 pontos percentuais nos economizou, fez o governo economizar 69 bilhões de reais, o que é muito mais do que o governo investe em serviços básicos, que é de 56,6 bilhões. Né? Em 4 anos, se a gente projetar isso, o governo poderá economizar próximo de 420 bilhões de reais, sendo que só esse ano vai economizar 120 bilhões. Veja, a dívida pública ela é importante ficar nesse patamar, mas é importante também sabermos que a queda de juros em nenhum momento teve o objetivo de reaquecer a economia. Aqui está a vírgula que nós tínhamos que colocar. Ela teve uma intenção clara de reduzir o custo de rolagem da dívida, que é implícita, logicamente, ao governo federal, como primeiro objetivo. Embora isso não seja nenhum demérito, e isso são resultados bastante significativos, nós temos linhas de longo prazo. A maioria das nossas linhas são linhas estrangeiras e que estão buscando algum tipo de proteção além, obviamente, do risco comercial. Então, se nós ficarmos muito colados no piso junto com a inflação, com um prêmio em torno de 0,5, 0,6 líquido, nós vamos ter uma perda de linha significativa nos próximos meses e, quem sabe, até no próximo ano. E isso vai dificultar muito o financiamento das nossas empresas. Então é bom a gente perceber um pouquinho que a notícia é boa, mas tem uma vírgulazinha aí, né? Mas é legal, foi bacana, esse primeiro ano de governo teve coisas boas e teve coisas complexas que precisam ser analisadas. Da parte ruim, o governo ainda continua muito complicado no diálogo com a sociedade e principalmente com a classe política. Do ponto de vista econômico, a gente não parece estar mostrando vigor para buscarmos os 2,3, porque ainda estamos no meio dessa curva L, mas esperamos que tenhamos aí
uma melhor sorte e consigamos aí através, né, tirando aí o coronavírus, que eu nem quis comentar, porque isso também é outro dado que vai impactar fortemente o comércio internacional e por esteira o Brasil também, nós esperamos não ter problemas aí nessa questão do crescimento, embora eu não acredite nesse número de 2,3. Eu acho que um número que pode ser viável aí em torno de 1,5, eu acho que é um número bastante razoável. 2,3 acho muito difícil, ok? Pessoal, mais uma vez quero agradecer você, internauta, que nos acompanhe, continue comentando, continue postando. Aí no finalzinho do nosso vídeo vai ter o endereço para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez e quer fazer a inscrição. É isso aí, pessoal. Por hoje é só e que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. Tchau!